E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia. Hoje está um ótimo dia, pelo que vi hoje pela manhã. Está entrando a primavera daqui a pouco, parece que é 6h22 para ser preciso. Vai entrar a primavera hoje. Ou seja, vai se despedir o inverno. Na prática, o inverno ainda não está se despedindo. E na prática também a primavera ainda está titubeante, né, com esse frio todo, mas até onde eu sei, é onde eu consultei os sites de meteorologia, que eu confio, a semana vai chegar até 28, 27, 29, até 30 graus em algumas cidades do Rio Grande do Sul, esta semana ainda, que não vai chover. Boa notícia, porque de chuva a gente já está bem cheio. Então, enfim, e o calor é bom, né? Até para a questão da pandemia e do vírus chinês, porque disseram para nós, né, o ex-ministro Mandetta e Companhia Limitada, não sei se vocês se lembram, que no Rio Grande do Sul brincando assim, ia morrer todos os gaúchos, né? E, claro, perdemos muitas pessoas, mas estamos passando aí tranquilos, vem a primavera, vem uma temperatura mais quente e a primavera é uma estação, uma das estações mais bonitas do ano, né? E a gente vai esperar aí com toda alegria, com todo o otimismo, com uma cabeça feita para que a gente passe esses últimos meses do ano muito melhor do que nesse inverno, certamente o pior que eu já passei na minha vida, em todos os sentidos, nós todos, né? Mas, se nós aguentamos tudo isso, chuvas, trovoadas, vírus, vento, gelo, pedra, tudo que vocês sabem que aconteceu, desemprego, problema no comércio, problema na indústria, enfim, tudo, nós estamos aí, são e salvos, posso dizer até feliz e satisfeito, pela fortaleza que nós demonstramos ser. Então, para nós o que vem por aí vai ser barbada, porque a gente sedimentou, a gente criou boas raízes para que o vento bate nos galhos, mas não leve o tronco todo, né, como diz o gaúcho. Bom, vamos começar a notícia de hoje, e uma notícia que eu recebi exclusiva, né, fonte muito que sabe do que me disse, né? Fidedigna, e fonte a gente não entrega, não diz quem é, né? Senão a gente perde as fontes. E se eu tenho credibilidade para receber grandes notícias durante o dia, durante a semana, durante o mês, e foi assim toda a minha vida, é porque eu mantenho o silêncio de quem me diz as coisas. Isso é uma das coisas muito importantes da nossa profissão. E o Zafalon, que eu ia dizer, o Luiz Zafalon, candidato, ontem eu dei com exclusividade de tarde, estou dando aqui de novo, que o Luiz Zafalon, infelizmente, né, está com a Covid-19, mas a notícia é de que ele não teve grandes sintomas, né, está passando bem, se Deus quiser aí vai. O nosso outro candidato, Dimas Costa, também teve, né? Ele é um pouco mais jovem, passa mais ligeiro, mas já falou, é um cara que tem uma fortaleza, como diz a notícia, ele é atleta, né? Foi atleta, salto à distância, e é um homem forte e tal. Aí, 10, 15 dias ele já estará de volta aí para participar do pleito de Gravataí. A notícia que chegou ontem de tardezinha para mim, que até fiquei assim um pouco admirado, é de que o Banco Itaú ali da rua Doutor Luiz Passo do Prado, com a Cônigo Pedro Wagner, a rua ali da igreja, a agência do Itaú, essa aí que está na foto, fechou, não vai funcionar mais, não vai existir mais. Vai ficar só aquela ali da avenida, ali, né, meio próximo do Bradesco, na esquina ali, vai ficar aquela agência do Itaú, e essa agência ali do centro vai fechar, quer dizer, mais alguns estragos aí da pandemia, e
os correntistas ainda vão ter o atendimento ali no centro, né? No Itaú, um bom banco nacional, e quem vai perder certamente é o dono, né? O proprietário, vai perder aí os seus 30, 35, 40 mil reais por mês, né? Tá certinho, anos e anos ali. O proprietário daquele prédio ali é o Valentim Antônio Cherubini, meu amigo Valentim Cherubini, que é o dono daquele prédio, uma quadra toda, né? Até lá embaixo tem estacionamento, tudo. Mas é uma notícia mais desagradável para o Cherubini do que para os correntistas, que vão ter outra agência bem pertinho ali. Um outro assunto, já mudando um pouco de foco, é na questão que, na minha modesta opinião, hoje foi o assunto aí na mídia do Rio Grande do Sul, é de que um médico, o médico João Batista Pires, e ele e uma amiga sua, uma costureira, Samantha Almeida, ela fez, que ela é costureira, ela fez uma máscara enorme, e ele teve a ideia de ir lá em cima e colocar naquela imagem do laçador, perto ali do aeroporto Salgado Filho. Eu, sinceramente, não achei interessante. Não achei, eu sei que eu ouvi colegas aí das rádios aí, pois é, que oportuno, que isso, que aquilo. Em primeiro lugar, não se sobe num monumento daquele sem a licença devida do poder público. Aquilo ali é um monumento, é uma coisa oficial. Acho sem graça, não aplaudo. E aí o governador agora deu licença, né, a Secretaria lá de Cultura deu licença para ir lá e botar uma máscara. Olha, gente, muito sem graça, muito inoportuno. Eu acho que a arte é uma coisa que está ali já a expressão. A expressão do artista é para ficar livre, a questão médica da Covid é outra coisa. Informações na mídia, informações nos jornais, na internet, seja onde for. Mas ali, colocar uma máscara naquele símbolo do Rio Grande do Sul, eu achei uma coisa até arrogante. E mais do que arrogante, é uma falta enorme de educação artística. Eu acho que foi, sim, vilipendiado, sim, a imagem do gaúcho ali, que tão bem representa o Rio Grande do Sul. Recentemente passamos a Semana Farroupilha, eu achei um destempero. Eu achei que o Rio Grande do Sul, achei que o governo do estado, que nessa hora deveria estar presente, não, vocês fazem outras manifestações em outros lugares. Naquele lugar ali, onde está o símbolo maior do Rio Grande do Sul, não é lugar de fazer propaganda para a Covid-19, por mais interessante e bacana que seja a causa. Por quê? Resumindo, ninguém vai botar ou tirar máscara porque a imagem do gaúcho do Rio Grande do Sul está com aquilo ali no rosto. Sobre as reformas tributárias, que parece que o governador tirou, botou, foi para trás, foi para frente, não vai cobrar mais imposto, aumentar o IPVA, uma série de coisas, mas vai deixar vários aumentos de impostos, tributos, enfim, alíquotas e etc. Eu sempre fui contra isso, sempre achei que o empresário já é bastante sacrificado no Rio Grande do Sul. Aliás, muitos estão se mandando para Santa Catarina e outros lugares, até para o exterior e até para outros estados do Nordeste. E eu acho que tem outras soluções para o governo do estado, para o governador Eduardo Leite tomar providência. Eis que eu vejo um vídeo que foi mandado pelo meu amigo Reinaldo Bardilotto, que foi falado lá no seu sindicato, coisas internas, mas que é do deputado Fábio Osterman. Achei muito interessante mesmo. Ele é um rapaz jovem, é um cientista político, e muito interessante que ele se elegeu deputado estadual na nossa Assembleia Legislativa, é um expoente, e ele fez um resumo de 10 causas as quais o governo do estado poderia implementar no Rio Grande do Sul e não precisar aumentar impostos. Eu fiquei realmente impressionado nesses 5 minutos que eu coloco aí, para vocês observarem como tem saída
E veja só que belo resumo desse grande deputado que nos dá uma luz muito importante sobre esse momento em que o governador, que diz que o governador anterior não tirava a bunda da cadeira, eu acho que quem não tirou a bunda da cadeira foi ele, para não arrumar essa solução que o deputado Osterman nos apresenta agora. Nesse momento em que aqui no Rio Grande do Sul se discute um imenso pacote de aumento de impostos, é importante reconhecer, não existe saída fácil para o nosso Estado. Mas não existir saída fácil é totalmente diferente de não existir alternativa além do aumento de impostos. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês e para o nosso governador, eu espero que ele esteja assistindo a esse vídeo, 10 medidas que poderiam e deveriam já ter sido tomadas aqui no Rio Grande do Sul para ajudar a resolver o nosso problema fiscal e evitar que se chegue a uma situação em que se realmente precise aumentar impostos. Primeira medida, aprovação da PEC do duodécimo. Lembra da questão do duodécimo? Pois é, lá em 2016, no governo Sartori, foi proposta e rejeitada uma mudança na regra da repartição dos recursos entre os poderes e órgãos no Rio Grande do Sul. Se essa proposta tivesse sido aprovada em 2016, o Poder Executivo teria nas suas mãos 4,8 bilhões de reais que ele não precisaria repassar aos outros poderes e poderia colocar em dia as suas contas, o salário dos servidores da saúde, da segurança e da educação. Estranhamente, o governador Eduardo Leite se recusa a apoiar uma proposta similar àquela proposta de 2016 que tramita hoje na Assembleia e da qual eu sou um dos proponentes. A segunda medida que o governador poderia ter tomado é ter enfrentado, na época do debate sobre as reformas dos planos de carreira de servidores do Poder Executivo aqui no Rio Grande do Sul, um debate longo que se deu de dezembro até o final de janeiro desse ano, o governador poderia ter evitado que a sua reforma fosse desidratada pela sua própria base. Inicialmente, a ideia era economizar 25 bilhões ao longo dos próximos 10 anos. Mas no final ficamos com uma economia projetada para os próximos 10 anos de somente 18 bilhões. O que para um Estado à beira da falência como o nosso é uma perda significativa, uma desidratação de 7 bilhões de reais em 10 anos. A terceira medida que eu trago para vocês se relaciona diretamente com a segunda, porque faz parte dela, mas merece um destaque especial pelo seu impacto fiscal. A reforma da Previdência dos servidores militares do Rio Grande do Sul poderia economizar cerca de 330 milhões de reais por ano, mas o governo optou por deixá-la de lado, retirando o seu regime de urgência e, na prática, retirando de pauta essa proposta tão importante para o Rio Grande do Sul. Temos aí como uma quarta medida algo que o governo fez e definitivamente não deveria ter feito, que foi, em meio às propostas de reforma que tinham como objetivo sanar as contas públicas do nosso Estado, ele enfiou um jabuti ali para garantir a aposentadoria integral e paritária para servidores da Polícia Civil, sem haver qualquer necessidade disso. Na prática, o governador sabotou a sua própria reforma da Previdência, gerando um custo anual de cerca de 160 milhões de reais a mais para o Caixa Previdenciário do nosso Estado. Outro privilégio imoral concedido pelo governador a uma casta de privilegiados foi o pagamento de honorários de sucumbência para procuradores do Estado, com o agravante de inclusive ser ilegal. Os procuradores do Estado são como se fossem os advogados da administração pública estadual e já recebem um salário altíssimo, em média de 25 mil reais. E passaram, a partir da autorização do governador, a receber também os honorários de sucumbência relativos às ações que ganhassem em favor do Estado. Ao todo, somente de julho a novembro do ano passado, foram gastos 8 milhões de reais em pagamentos de honorários de sucumbência para procuradores do Estado. Graças à mobilização da nossa bancada e de diversas outras aqui na Assembleia Legislativa, nós conseguimos acabar com esse privilégio imoral e ilegal, defendido com unhas e dentes pelo Procurador-Geral do Estado. Sexta medida, barrar projetos que aumentam gastos e apoiar nesse intuito a única bancada que votou contra todos os aumentos de gastos nessa legislatura. Desde que tomamos posse, temos enfrentado aqui na Assembleia Legislativa uma série de projetos que aumentam gastos, criam novas gratificações e cargos, especialmente para a elite do funcionalismo público e para os poderes e órgãos que ganham os mais altos salários. Exemplo disso é o Ministério Público, que em 2 projetos aprovados recentemente vai ter um aumento de gastos de 16 milhões de reais ao ano, em um período em que o Brasil e o Rio Grande do Sul passam por uma crise absurda. Propostas como essas, que aumentam os gastos públicos aqui no Rio Grande do Sul, tramitam aos montes na Assembleia Legislativa.
E o governador Eduardo Leite muito ajudaria o nosso Estado se mobilizasse a sua ampla base na Assembleia para barrar essas propostas e não para apoiá-las, como tem acontecido. Sétima medida, concluir de uma vez por todas a privatização das estatais, que já foi autorizada há mais de um ano pela Assembleia Legislativa. Somente a CE, que já deve mais de 3,5 bilhões de ICMS para o Tesouro do Estado, se fosse privatizada e começasse a pagar impostos a partir de agora, renderia pelo menos R$1 bilhão por ano de impostos, possibilitando que a gente tivesse uma tranquilidade maior. Uma oitava medida que é descartada por muitos, inclusive pelo próprio governador Eduardo Leite, mas que precisa estar como uma opção na mesa antes de se procurar aumentar ainda mais a tributação sobre a população, é privatizar o Banrisul. A venda da participação do governo do estado no Banrisul geraria aí, sob estimativas mais conservadoras, pelo menos R$10 bilhões. E é importante ressaltar que, em meio a um processo amplo de descentralização do setor bancário brasileiro, a tendência é que o Banrisul venha a perder valor de mercado ao longo dos próximos anos. Então, quanto antes tomarmos essa decisão necessária de vender o Banrisul, melhor. E aproveito para deixar a ti, cidadão gaúcho, a questão. Tu prefere ter um banco para chamar de teu, só que na verdade acaba sendo do governo e dos políticos que controlam o governo, ou pagar menos impostos? Porque os dois vai ser difícil de ter. Nona medida. Tu sabia que, em plena crise profunda que vive o estado do Rio Grande do Sul, o governo aporta 580 milhões por ano para garantir plano de saúde subsidiado aos servidores públicos do estado, que na média já estão entre os gaúchos mais bem remunerados? Te parece justo que o governo tome anualmente mais de R$500 bilhão para subsidiar plano de saúde para os servidores públicos, que na média em geral já tem uma remuneração acima da média do cidadão gaúcho? E uma última medida que, na verdade, é um conjunto de ações que precisam ser tomadas. Como vocês bem lembram, durante a campanha o governador falou muito em reorganizar o fluxo de caixa, em tirar a bunda da cadeira, mas na prática ele aumentou o número de secretarias de 19 para 24 e não tocou em uma sequer das diversas fundações, autarquias e instituições públicas que hoje pesam no bolso do cidadão e tornam a estrutura do nosso Estado menos eficiente. São tantas instituições a serem privatizadas, concedidas ou mesmo extintas, que eu vou ler para vocês. Corsan, Procerg, Ceasa, Faders, Badesul, BRDE, OSPA, Cine, EGR, FGTAS, IRGA, Fundação Piratini, Metroplan, essas duas últimas, inclusive, que estavam com a sua extinção muito bem encaminhada durante o governo Sartori, só que voltaram ativa durante o governo Eduardo Leite. Todas essas medidas aqui citadas seriam muito mais efetivas para resolver os problemas fiscais do nosso Estado do que aumentar impostos. Aumentar impostos tira dinheiro da economia, tira dinheiro das mãos do trabalhador e do empreendedor do nosso Estado. Na prática, acaba empobrecendo o nosso Estado. O setor público do Rio Grande do Sul precisa urgentemente se adaptar à realidade do nosso Estado. Como diria Adam Smith, a riqueza de uma nação se mede pela riqueza do seu povo e não dos seus príncipes. O povo gaúcho está cansado de pagar conta de um governo cujos gastos só crescem. Reforma estrutural, sim. Aumento de impostos, não. Olha só que notícia interessante essa aqui, que o goleiro do Grêmio, Felipe Mediolaro, ele mora em Gravataí, escolheu morar em Gravataí, e ele foi vendido para os Estados Unidos, para o FC Dallas, do Texas, Estados Unidos, foi fixado seu passe em 13 milhões, ou seja, para os americanos comprarem ele do Grêmio, eles teriam que pagar 3 milhões de dólares. O Felipe Mediolaro, ele é casado com uma moça aqui de Gravataí, Sueli, com ela tem um filho, né? E a família toda vai, ou até já foram, né, para os Estados Unidos, onde ele vai jogar, e ele vai se juntar lá com outro jogador do Grêmio, que é o Bressan, Matheus Bressan. Que bom que o Matheus Bressan foi, porque para nós, ultimamente, o Bressan deu um grande prejuízo na última Libertadores. Praticamente foi ele o responsável por um gol que o Grêmio tomou e não pôde ser campeão. Mas o interessante que eu estava pensando, além do Mediolaro, que
que mora aqui em Gravataí, a nossa cidade tem uma relação interessante com goleiros do Grêmio, especialmente, né? O Galato mora no Alphaville, mora até hoje. Também o goleiro Júlio César, que é goleiro do Grêmio atualmente também, é reserva, mas é goleiro do Grêmio, Júlio César, mora no Alphaville. E outra relação de goleiro, que é o Derlei. O Derlei vive em Gravataí, está na política de Gravataí, não sei nem se não mora já em Gravataí, apoia a candidatura é do mesmo partido do Dimas Costa, e ele está aqui sempre nas reuniões em Gravataí. Sempre ele fez um discurso aí dizendo que ele vive mais nas vilas muito mais do que muita gente pensa. O contato dele é muito grande aqui em Gravataí. Então, são esses goleiros todos aí. Boa sorte para a Suelen, para o seu filho, para o Mediolário, nessa jornada que vão ter lá nos Estados Unidos, no time do Dallas, e que ele seja lá titular e ganhe o seu dinheiro e torne sua família feliz e retorne, depois do fim da sua carreira, mas pro fim da sua carreira, morar conosco aqui em Gravataí, certo? Uma coisa, deixei para a última notícia aqui, uma noticiazinha nacional, não tinha dado nenhuma, né? Eu adoro falar lá do pessoal de Brasília, do Lula, amo, né? Renan Calheiros, esses vigaristas tudo aí. Então a notícia é o seguinte, é que o ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva foi visitar no hospital o futuro presidiário Renan Calheiros. Os dois lá bateram um papo, imagina, né? Que a gente ia pensar numa união. Bom, o Lula era amigo do Maluf, amigo de coisas muito pior, então ele foi lá agora, semana passada, tá aí a foto aí, ó, sem máscara, sem nada, batendo um papo, os dois tirando uma foto. Quer dizer, aí falam também errado do presidente Bolsonaro que não bota máscara e o Lula. Então temos aí um representante da esquerda sem máscara e um representante dos vigaristas também, que é os dois, mas no caso o hospitalizado é o Renan Calheiros, entendeu? Eu não entendi isso aí. Mas vi que o Lula pensa que a cachaça torna ele imune, né? Não duvido de nada, né? Então é o seguinte, os dois sem máscara, aliás, para encerrar o nosso programa de hoje, Lula e Renan Calheiros já foram desmascarados há muito tempo, certo? Um abraço e até amanhã, se Deus quiser.